Então vamos iniciar em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A oração que nós vamos fazer nessa noite de hoje foi pedida pelo nosso santo súbito Papa Francisco de Roma. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes da semente do Evangelho, que fomentais a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifeste para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós somos peregrinos da esperança, agindo no tempo e na história a serviço do reino. Então, nesse momento, nós vamos escutar uma canção do Zé Vicente, que diz muito, né? Retrata muito bem o momento atual que nós estamos vivendo. Então, vamos, né, meditar um pouco com essa canção. Só um momentinho. Venham todos, cantemos um canto que nasce da terra. Canto novo de paz e esperança em tempo de guerra. Nesse instante a inocentes tombando nas mãos de tiranos. Tomar terra, ter lucro, matando, são esses seus planos. Salvadores, Raimundo, José, Margarida, Nativo. Assumir sua luta, seu sonho por nós é preciso. Haveremos de honrar todo aquele que caiu lutando contra os muros e cercas da morte, jamais recuando. Tempo de graça e do dia da libertação, de cabeças erguidas, de braços reunidos, irmãos. Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Reconheço o chão dessa pátria, é grande a peleja. No altar da igreja, seu sangue bem vivo lateja. Sobre as mesas de cada família, frutos marcados. E as flores vermelhas gritando por sobre os costados. O Senhor da vida escute-se nós cantar. Pois contigo oprimido há de sempre contar. Para além da injúria e da morte conduz nossa gente. E teu rei
houve na terra deste continente. Veio o tempo de graça e no dia da libertação, de cabeças erguidas, de braços reunidos, irmãos, haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Amém? Que assim seja, né? Somos peregrinos da esperança mesmo, né? Agindo no tempo e na história a serviço do Rei. Nossa. Boa noite a todas e todos. Não sei se a Mauri iria dizer alguma palavra antes, mas já vou começando pelo tardar da hora também. Obrigada, Fátima. Obrigada a todos, todas. Primeiro, quero recuperar desta canção, né, com que Fátima nos brindou aí, o refrão, né? Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. É um canto que fala que eis o tempo da graça, eis o dia da libertação. E é esse o horizonte do ano jubilar. O horizonte do ano jubilar nos rememora, nos traz presente esse ano que chega, o ano da graça. Antes de começar propriamente a exposição, eu pediria que todas e todos, por favor, que estiverem com o microfone aberto, que fechem, por gentileza, para não dar interferência, para a gente não ter eco. Obrigada. Então, nós, o Jubileu da Esperança foi aberto no último dia 24 de dezembro e vai até o dia da Epifania do próximo ano, até o fim do período do Natal, né? Do próximo ano. E foi aberto pelo Papa Francisco. Então, as citações todas que veremos de agora para frente, para eu não ficar toda hora dizendo que é de Francisco, são todas do Francisco, todas que tiverem entre aspas, com exceção do último slide, aí eu vou dizer por quê. Então, o jubileu é uma oportunidade para a gente reacender a esperança. E quando Francisco fala da esperança, ele não fala da esperança sozinho, ele une essa virtude às demais, né? Ele vai falar, vai dizer que a esperança cristã não engana, a esperança cristã não vai desiludir ninguém. Então se a gente tem essa esperança firme, é porque ela se baseia na fé e ela vai se alimentar da caridade. E ela vai desenvolver a paciência, porque a gente está numa sociedade muito imediatista, muito fechada, muito intolerante. A gente está sempre lidando com essa realidade no mundão da gente. E, e se a esperança não desenvolver a paciência, a gente não caminha na esperança.
E ela tem a Dailde, por gentileza, podia fechar o microfone, por favor, obrigada. Então, a gente, para fazer passo, para fazer esse caminho, temos que caminhar. Que poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros. Adailde Rezende, por favor, feche o microfone. Está dando interferências. Está dificultando aqui. Atualizar a legislação sobre as redes sociais. Em seu voto, o ministro disse ainda que a responsabilidade... Mauri, você consegue verificar aí, por favor, os microfones? Só podem ser responsabilizadas se não cumprirem decisão judicial. Acho que ela não está conseguindo desativar, Tânia. Só um minutinho. Tudo bem, eu aguardo. Responsabilidade primeira, fundamental, que causou dano, mesmo no ambiente da plataforma na internet. Com isso, tenha gerado dano ao reflexo de direitos de outras pessoas, como, por exemplo... A Mauri, consegue nos auxiliar aí com o desativamento dos microfones? Em seguida, a votação foi encerrada. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19. A regra geral é que as plataformas digitais são responsáveis pelo conteúdo publicado pelo usuário e devem ser responsabilizadas caso não retirem do ar postagens ilícitas ou criminosas. No fim do julgamento, o presidente do STF, Aldailde, você consegue ver para desativar o microfone ou pedir ajuda a alguém aí que saiba? Do artigo 19 do Marco Civil. Tanto para deixar claro, o tribunal não está legislando, o tribunal está decidindo dois casos concretos que se puseram perante ele e estamos defendendo critérios que vão prevalecer até o momento do Poder Legislativo, se e quando ele quer prover acerca dessa matéria. O ministro Luiz Campos, um dos relatores dos recursos, apontou que a tese foi construída em conjunto pelos ministros. Ressaltou o trecho que permite a notificação à plataforma feita diretamente pela vítima. É que a gente fica sabendo também das notícias e aí a nossa esperança segue contextualizada, não é? Adailde, você nos ouve? O seu microfone está ligado e está com eco, com um barulho de TV ao fundo. Se puder pedir ajuda para desativar, por favor. Acho que agora foi. Pode continuar, Tânia. Muito Obrigado. obrigada, Guilherme. Obrigada, Dailde. Então, tem um poema espanhol que diz assim: caminheiro, são seus passos a estrada nada mais, o caminho nada mais. A gente faz caminho ao andar. Então, esse convite para a gente peregrinar como peregrinos de esperança é um convite a fazer-nos a estrada, é ser parte da estrada, né? E fazer-se a estrada, como diz Francisco, né? Um gesto típico de quem procura o sentido da vida. E nós tínhamos como título dessa palestra aí o Jubileu da Esperança, o, ecu, o ecumenismo e o diálogo interreligioso nesse horizonte do Jubileu da Esperança. O que é que todas as religiões do mundo buscam? O que todas as espiritualidades buscam, mesmo fora das religiões? Mesmo as pessoas que não têm nenhuma religião e nem fé. O que o ser humano busca? O sentido para a sua vida. Então, é isso que nos une, essa busca pelo sentido. E nesse diálogo interreligioso, esse diálogo com todas as expressões de fé, a gente caminha então, a gente peregrina, a gente faz caminho na esperança.
E todo jubileu na Igreja Católica, né, tem como um mote, assim, o grande perdão. Até cai às vezes um pouco mal essa história de indulgências, nos lembra um pouco aí a Idade Média, porque o primeiro jubileu, né, do ano 1300 já trazia esse grande perdão. Perdão, mas as pessoas normalmente hoje, quando a gente fala desse perdão, volta para si própria muitas vezes no intimismo, né? Então, eu vou ser perdoada se eu atravessar a porta santa, porque eu, pecadora, vou poder então ganhar o céu, eu. Mas o grande perdão é o perdão já proposto nos primeiros jubileus da Bíblia, né? No livro do Levítico, que é o de perdão para os prisioneiros, todo perdão. O perdão para quem está completamente sem esperança, o perdão das dívidas. E a gente vai caminhar agora, tentando compreender um pouquinho esse processo do jubileu e mergulhando no sentido desse perdão como um grande, uma grande resposta para esse sentido da vida. Então, a vida, a caminhar na esperança, é caminhar até o além. A gente joga esse sentido para até depois da vida que aqui conhecemos. E por isso esse grande perdão nos abraça e nos faz alcançar até o céu. Então, esse é um tema muito forte, um tema muito grande, e ele é alicerçado na carta de Paulo aos Romanos, que vai dizer: a esperança não decepciona. É este o tema, este o lema, né, desse jubileu. E o objetivo é que a luz da esperança cristã possa chegar a todas as pessoas. Que triste quem não tem esperança, né? Olhar para esse mundo que a gente vê assim ao nosso redor, mas não tem esperança. Então, essa esperança que ela possa chegar como mensagem do amor dirigida a todas, dirigida a todos, dirigida a qualquer pessoa. A mensagem do amor de Deus não é dirigida somente aos cristãos, não. É além. Só por aí a gente já pode dizer que o jubileu tem uma profunda perspectiva, não só ecumênica, mas também dialogal e interreligiosa. Então, o diálogo entre as religiões pode ser muito alcançado, bem visto e bem quisto na perspectiva da esperança que o jubileu nos traz. E agora eu convido para que a gente olhe um pouquinho, né? Eu gostaria que esse momento fosse até maior, mas nós vamos adiantá-lo um pouco. Mas convidaria que todo mundo olhasse agora para si próprio. O que está pedindo esperança na minha vida? Como é que está a minha família? E a nossa comunidade cristã? Quando eu olho para a nossa comunidade cristã, o que vejo, o que salta aos olhos? Está a nossa sociedade. As notícias nos chegam com força ou também nos são ocultadas, porque não interessa que saibamos. E o nosso mundão, como é que está? Quando a gente olha para o mundo criado por Deus, o que enxergamos? Quando olhamos para o planeta, para a criação, a esperança não decepciona.
que a luz da esperança cristã possa chegar a todas as pessoas, como mensagem do amor de Deus dirigida a todas as pessoas. Francisco, quando ele escreve a bula do Jubileu da Esperança, ele levanta desafios e aponta também os sinais de esperança. Eu destaco 7 dos desafios que ele aponta para a gente tocar aqui, e após cada desafio, ele também sinaliza com a possibilidade de esperança que nós podemos trazer, trabalhar, levar, carregar, dia a dia como cristãs e cristãos que somos. Então, o primeiro desafio que Francisco aponta é a guerra. Ele vai falar muitas vezes durante todo o seu pontificado que o mundo já está vivendo uma guerra em pedaços. E ele vai dizer que o mundo mais uma vez se encontra imerso na tragédia da guerra. Mas mais que essas duas grandes guerras que a gente escuta todos os dias nos noticiários, ele vai falar também de guerras que ocorrem na África, na Ásia, e ele vai citar vários povos que vivem nessa tragédia da guerra. E por quê? E para quê? Somente para enriquecer os fabricantes de armas? Segunda, segundo desafio que ele vai lançar é a perda da vontade de transmitir a vida. Quando ele fala da perda da vontade de transmitir a vida, ele vai dizer, né, esse mundo. Que sentido as pessoas têm hoje para colocar um filho no mundo? Por que que eu vou colocar mais uma criança nesse mundão desse jeito? Não há porquê. Então, se não há vontade de transmitir a vida, é porque a esperança chegou no fundo do poço. A gente não acredita mais no próprio mundo. Não acredita. Depois ele vai falar dos jovens que muitas vezes veem seus sonhos ruírem. Os jovens que deveriam ser sempre os portadores da esperança, que por milênios são aqueles que sonham com o futuro, né? E, portanto, pessoas cheias de esperança. Mas hoje os jovens já não têm esperança. E essa esperança vai sendo ruída pelo crime, pelas drogas, pela falta de sentido mesmo, pela falta de emprego, por tantas perspectivas assim. Outro desafio que ele coloca são os presidiários que não têm nem confiança própria e nem o mundo, nem a sociedade confia neles. Esses também são grandes desafios para nós cristãos, né? Como tratar com a realidade dos cárceres, das pessoas encarceradas. Outro grande desafio no nosso mundo são os doentes. E estamos quase todos nós já ficando doentes, a própria realidade nos adoece. A fragilidade dos doentes que apela para que a gente veja o mundo sob a perspectiva do cuidado, né? E depois ele aponta também os idosos que sofrem com a solidão, com o abandono, mesmo os idosos que não são abandonados. Em tese não são abandonados, mas que estão relegados a viverem na solidão ao nosso lado muitas vezes, porque temos mais tempo para qualquer outra coisa do que para ouvi-los, ouvir suas histórias repetidas, para lhes acompanhar, lhes olhar com ternura nos olhos,
Depois, Francisco vai trazer como desafio também do nosso mundo os milhares de migrantes, de refugiados, com os quais também a gente lida no dia a dia, mas que ele tem apontado isso como uma chaga da nossa sociedade desde o início do seu pontificado. Os migrantes, os refugiados. E por fim, ele vai falar dos pobres, de todo tipo de pobre, que muitas vezes não tem o necessário para viver. E ele repete: não esqueçamos, os pobres quase sempre são as vítimas, não os culpados. E a gente culpabiliza os pobres por tudo. E ao par de cada um desses desafios, ele vai apontar soluções, soluções muito concretas, que eu resumo às vezes aí em uma palavra, em uma expressão, mas quem ler a bula do Francisco vai perceber de que modo ele vai apontando soluções. Por exemplo, para a guerra, de que modo nós cristãos podemos batalhar, trabalhar pela paz. Essa perda da vontade de transmitir a vida, a internet está instável. Ele vai falar da aliança social, da inclusão, como uma solução que dê esperança para as pessoas, motivação para as pessoas. Ele vai falar muito o que é o mundo sem uma criança sorrindo, o que é o mundo sem essa continuidade da vida, né? Que sentido teria? Que busca de sentido poderíamos traçar? Sobre os jovens, ele vai falar da valorização do entusiasmo do jovem. Mas ele vai dizer isso de mil modos, né? Desde políticas públicas voltadas para otimizar o primeiro emprego, o trabalho do jovem, a valorização do entusiasmo do jovem de todo modo. Sobre os presidiários, ele vai voltar a uma proposta bíblica, a remissão das penas, a reintegração social. Quando a gente escuta isso, né, remissão das penas, reintegração social, a gente pensa, libertar os presidiários? Como assim? Que isso? Que coisa mais louca? Como é que seria o nosso mundo? Como isso nos desafia, não é? A gente recusa bastante até ouvir essa possibilidade. No entanto, a gente esquece que Jesus fez essa defesa. Ele disse isso, sobre isso voltaremos daqui a pouco. Tanto os doentes quanto os idosos, a solução que Francisco nos apresentou foi o cuidado atento, o cuidado inclusivo. Cuidar, essa palavra, né? Cuidar da terra, cuidar da vida, cuidar de tudo e cuidar profundamente das pessoas mais frágeis. Em relação aos migrantes e aos refugiados, ele apresenta como sinal de esperança a garantia de segurança, o acesso ao trabalho e à educação que tantos países, inclusive o nosso, né, oferece para essas pessoas. E em relação aos pobres, ele vai dizer que a única solução é a justiça social. A justiça social. Então a gente vai por como seria basicamente impossível retomar cada um dos tópicos, nós vamos retomar dois aqui, o primeiro e o último, a guerra e a pobreza, como um dos destaques dessa bula. Sobre a guerra, Francisco vai falar sobre as pessoas vítimas das guerras. O que mais resta a essas pessoas que já não tenham sofrido? Como é possível que o seu grito desesperado de ajuda não leve os responsáveis das nações a quererem pôr fim aos numerosos conflitos regionais,
conscientes das consequências que podem surgir a nível global. Como é possível que esse grito não seja ouvido? E ele clama com essas vítimas: será demais sonhar que as armas silenciarão e deixarão de causar destruição e morte? Eu gostaria que esse fosse quase que um mantra para a gente antes de dormir essa noite. Onde reside a esperança de um Papa que abre um jubileu da esperança? Os jubileus na Igreja Católica têm sido vividos a cada 25 anos nos últimos anos. E ele abriu um jubileu justamente da esperança. E ele grita, ele clama. Essa é a questão que ele traz. Seria demais, então, sonhar que as armas silenciarão e deixarão de causar destruição e morte. Aí mora a esperança. Nesse sonho, precisamos sonhar. E aí, já que a gente está falando numa perspectiva ecumênica, né? Quando a gente falar, quando a gente recorda, né? Quantas vezes a gente recorda? Eu tenho um sonho, numa perspectiva ecumênica, não é? Eu tenho um sonho. E sobre o último ponto que ele levanta, acerca dos pobres, Francisco vai relacioná-los aos bens da terra e vai denunciar o flagelo escandaloso da fome. Ele vai dizer assim: com o dinheiro que é usado em armas e outras despesas militares, constituamos um fundo mundial. Essa é a proposta concreta dele. Um fundo mundial para acabar com a fome de uma vez por todas e para o desenvolvimento dos países mais pobres. Simultaneamente, ele vai convocar os países ricos a reconhecerem a seriedade de tantas decisões tomadas. Muitas pessoas e muitos países tomam decisões seríssimas, né? Então, para reconhecer essa seriedade e decidirem perdoar as dívidas dos países que nunca serão capazes de saldá-las. Isso é uma questão de justiça. Se queremos verdadeiramente preparar o caminho da paz no mundo, esforcemo-nos por remediar as causas que dão origem à injustiça, anular dívidas injustas, anular dívidas não pagas, saciar os famintos. Flagelo escandaloso da fome. Lembremos-nos de que no quarto capítulo da encíclica Laudato Si, Francisco já relacionava tudo o que acontece com a terra, todo flagelo que a terra sofre, já relacionava com os pobres. Fazia eco também, né, dos escritos de Boff, de Leonardo Boff, que dizia que o grito da terra é o grito do pobre. Se a terra está aquecendo demais, se a terra está inundando demais, se está acontecendo qualquer catástrofe na terra, devido à forma como estamos cuidando do planeta, as primeiras pessoas que irão sofrer serão os pobres, os que vivem às margens dos morros, dos rios, né? Serão os ribeirinhos, serão os indígenas, os que vivem diretamente relacionados com essa natureza, os pobres. O grito da terra é o grito dos pobres. Então, o flagelo escandaloso da fome está diretamente relacionado aos bens da terra. Nós produzimos, por exemplo, grãos suficientes para abastecer o mundo todo. O próprio Brasil
supera a cada ano a sua safra, por exemplo, de soja, mas vê seus filhos com fome. Isso é um escândalo, um escândalo. E se a gente se escandaliza também com a possibilidade de perdoar as dívidas dos países, perdoar as dívidas, anular as dívidas que não foram pagas, é porque a gente desconhece o texto de Levítico 25, quando porque o jubileu ele tem raízes bíblicas e a Torá, o Pentateuco, não é? Que é o alicerce da Bíblia hebraica. Eu tinha um amigo, Collins, que sempre gostava de lembrar que a Torá, não é, a gente não pode traduzir literalmente por lei, mas seria mais educação, porque a palavra significa caminho, significaria muito mais é, um projeto de caminho, portanto, uma educação. E nessa educação, o judeu era educado a respeitar o descanso, a respeitar o sétimo dia, e que a terra também deveria descansar no sétimo dia, e deveria descansar no sétimo ano, com toda a criação. E 7 vezes 7, 49. E depois de 49 anos haveria um ano de júbilo, um ano de graça, né? Esse ano que Fátima nos recordava com a canção que ela colocou. Eis o tempo da graça, eis o dia da libertação. É o ano do júbilo. E esse ano, celebrado a cada 50 anos, era o tempo de descanso para a terra e a oportunidade para restabelecer a relação correta com Deus, com as pessoas e com a criação. Então, temos esses 4 pilares, né? Eu me relaciono comigo mesma, eu me relaciono com as outras pessoas, eu me relaciono com toda a criação e eu me relaciono com Deus. E essa relação, ela tem que ser resgatada, ela tem que ser retomada, restabelecida corretamente. E para isso o jubileu nos sacode, nos recorda, nos lembra que a gente tem que dar o descanso também para a terra, para as pessoas, mas com esse objetivo. Não é só dar o descanso por dar o descanso para a terra produzir mais. É para a gente respeitar a criação. E esse tempo do jubileu ele é retomado por Isaías, Isaías 61, que ele vai dizer, né, que todos nós somos chamados a proclamar a boa nova da libertação dos presos, à vista dos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. E Jesus, na sinagoga, a gente tem no capítulo 4 de Lucas, ele pega o livro de Isaías e ele lê e diz que esse tempo chegou, né? E ele vai ler justamente isso, que nós somos chamados. Ele vai dizer que para quê? Que ele trouxe, o reino, o que é? Levar a boa nova aos pobres, os queridos do reino, proclamar a libertação dos presos, a vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o jubileu, o júbilo, o ano da graça do Senhor. Vamos pensar um pouquinho novamente aí. Como é que a gente está peregrinando nesse sentido? Nós que somos peregrinos de esperança. De que modo a gente está levando essa boa nova aos pobres? Eu clamo e proclamo a libertação para os presos. Que presos? Presos de quê? Como? Cativos de que forma?
Ou eu mesma, às vezes, até me deixo prender, até muitas vezes, por sei lá, por um aparelho de celular, né? Por tantas coisas. E acredito e repito tudo aquilo que me dizem, sem questionar, à vista aos cegos. É muito mais cômodo a gente ficar na da gente, quietinho. Ah, isso não é problema meu, do que peregrinar na esperança, sem soltar a mão de ninguém, né? Também com coragem para dar a vista aos cegos. Questionar, dizer da nossa verdade cristã, portanto, alicerçada na boa nova que Jesus nos trouxe. Nenhuma outra. A libertar os oprimidos. Estamos falando dos pequeninos do reino. E ter essa coragem de gritar, proclamar o ano da graça do Senhor. Tudo isso nos leva a redescobrir que somos filhas e filhos encaminhada rumo ao Pai, peregrinando sempre, em movimento sempre. Né? A água parada dá bicho, né, gente? A gente tem que estar em movimento. Na Igreja Católica, o jubileu é um ano dedicado à remissão dos pecados, à reconciliação, à conversão. E é a partir do que somos que a gente pode caminhar com as demais comunidades cristãs, irmãs. Mas a gente tinha também como foco, já como tema do nosso encontro aqui, o horizonte do ecumenismo e do diálogo interreligioso. E não podemos falar do Jubileu da Esperança sem falar do Concílio de Nicéia. O ano jubilar recorda isso também, né? O Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325, portanto, há 1700 anos atrás, foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja e lançou as bases da nossa fé. A gente, às vezes, em grandes solenidades, reza aquele credo niceno-constantinopolitano, né? Nome difícil, né? Mas esse credo que começa no Concílio de Nicéia e é concluído no Concílio de Constantinopla. Nicéia é uma cidade da Ásia Menor, né? Hoje é a Turquia, e ali esse concílio, ainda conclamado até por um imperador, né? Ele, ele foi vivido por cristãos. Na época não havia, claro, evidente, as igrejas da Reforma, mas já havia as igrejas do Oriente que tinham uma visão, em alguns aspectos, diferente da igreja de Roma, da igreja do Ocidente. E o concílio era justamente para afinar essas ideias, porque havia algumas discordâncias trazidas por um herege, né? E que dizia que Jesus não era Deus. Ele tinha sido criado como qualquer um de nós. Então, o Concílio de Nicéia vai tentar ver qual seria a verdade da fé. E chega à conclusão que, bom, o próprio Evangelho diz que ele é gerado do Pai, não é criado. Então, por isso a gente reza assim naquele credo, né? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, etc, etc. Mas o ano jubilar vem como oportunidade para concretizar de um modo sinodal, um modo que todos possamos participar da urgência da evangelização. Todos, todas, todos nós, todos os batizados, qualquer que seja a sua expressão de fé, qualquer que seja a sua igreja de origem, cada qual com seu carisma, com seu ministério, todos somos chamados a ser corresponsáveis, para que através da multiplicidade de sinais de esperança, testemunhemos a presença de Deus no mundo.
Então, se há tantos sinais que nos puxam para baixo nesse mundo, como a gente estava vendo, a guerra, a fome, a migração, etc., também há muitos sinais de esperança e nós temos que ser testemunhas desses sinais. É assim que a gente vai testemunhar que Deus continua acreditando na gente, que Deus está presente no mundo. Foi assim, Nicéia. Nicéia representa também um convite a todas as igrejas e todas as comunidades eclesiais para continuar avançando no caminho rumo à unidade visível. Nicéia foi um concílio ecumênico, o primeiro concílio ecumênico. Então, ele é recordado no jubileu. E um problema que houve em Nicéia foi a diferença da data da Páscoa. E coincidentemente, neste ano 2025, a Páscoa nas igrejas do Oriente e na igreja do Ocidente coincidiu, foi exatamente no mesmo dia. E Francisco, na proposta de caminhar para a unidade com as igrejas do Oriente, ele propõe que celebremos em comum a Páscoa. Ele propõe que haja uma data em comum. Ele propõe que a gente já não celebre a data baseada no calendário judaico, vendo as luas e tal, mas que a gente siga a data fixa, que é como tem no Oriente, que a gente, portanto, que essa celebração comum da Páscoa seria uma atitude ecumênica. A proposta de Francisco é para uma atitude de unidade entre todos os cristãos, sem divergências mais, que a gente já tem mais de 2000 anos de divergência em relação a essa data, né? E ele expressa um desejo vivo de que haja uma celebração ecumênica onde se revele a riqueza do testemunho dos mártires das diferentes confissões cristãs. Francisco propõe não, ele pede a uma comunidade ecumênica que faça uma lista de mártires das diferentes igrejas cristãs e faz um catálogo. Esse catálogo foi colocado sobre a responsabilidade da comunidade Sant'Egidio de Roma, e eles é que fizeram todo não só o catálogo, mas também conseguiram o que a gente chamaria de relíquias, né? Documentos dos diferentes mártires, diferentes igrejas, para que a gente tenha uma celebração ecumênica, para mostrar a riqueza dos mártires das diferentes confissões cristãs, todos que dão testemunho da esperança, que testemunha a presença de Deus no mundo, né? Que são um sinal de esperança, portanto. Então, uma forma da gente retomar esse concílio ecumenicamente são essas 4 atitudes. O Concílio de Nicéia, ao afirmar que o Filho é da mesma substância que o Pai, destaca algo essencial. Em Jesus podemos conhecer o rosto de Deus e, ao mesmo tempo, conhecer o rosto do ser humano, descobrindo nos filhos, no Filho, irmãos entre nós, todos nós. O jubileu é extremamente cristocêntrico. É uma possibilidade, uma oportunidade de recolocar Cristo no centro. É nele que a gente se descobre filhos e irmãos. Então, o jubileu, ele é, por si mesmo, ecumênico, profundamente ecumênico, como estamos vendo. O Papa expressa seu desejo de que as portas abertas por ele em Roma sejam também atravessadas. Ele convida cristãos de outras religiões para irem a Roma
e ele procura fazer esse caminho também, particularmente em relação às igrejas do Oriente, e os ortodoxos e os luteranos também celebram o Concílio de Nicéia fazendo um documento. Isso é muito bonito, porque muitas vezes os católicos romanos, junto com os ortodoxos, fazem documentos nesse sentido. O próprio Papa Francisco criou uma data junto com o patriarca, esqueci o nome do patriarca, um dos patriarcas orientais, agora vai me vir o nome já já, criam uma celebração no dia 1º de setembro, que seria uma celebração de oração pelo cuidado da criação. E essa oração começaria no dia 1º de setembro e iria até 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. E agora, ortodoxos e luteranos, na celebração dos 1700 anos do Concílio de Nicéia, propõem estabelecer uma festa da criação para ser celebrada ecumenicamente, no mundo todo também. Isso é lindo, isso é lindo. E eles vão dizer, né, luteranos e ortodoxos, que foi a ambição humana que colocou em perigo a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. E essa conexão necessita ser renovada, restaurada na harmonia da fé, do amor, antecipando a perfeição escatológica no Espírito Santo. Gente, isso é lindo demais. É lindo demais. E precisamos fazer essa celebração. A gente já essa proclamação foi feita para ser anunciada no dia de Pentecostes, o último, mas essa festa é 1º de setembro, que está aí diante de nós. Precisamos nos organizar para celebrar ecumenicamente a festa da criação. Todas as grandes ações ecumênicas podem ser realizadas a partir de oração também, mas praticamente a partir de ações. Quantas campanhas da fraternidade já realizamos ecumenicamente, e assim é muito mais possível agir, reagir e nos unir ecumenicamente, do que ficar discutindo preceitos de fé, porque nisso a gente se distancia. Nisso pensamos um pouco diferente. Temos alguns conceitos diferentes nas diferentes expressões religiosas. Mas no profundo, nós nos unimos. Então vamos agir juntos para restabelecer a esperança do mundo, para voltar na busca profunda do sentido da vida. E eu concluo dizendo que o Jubileu da Esperança deve nos ajudar a olhar para os povos originários, que têm uma profunda esperança para o bem viver em seus territórios. Se estávamos falando do olhar de Francisco sobre o mundo, e ele olhando particularmente sobre as guerras e sobre também os pobres, como vivem os nossos indígenas? Como vivem os povos originários do Brasil? Vivem massacrados, vivem em guerra contínua por 500 anos. No entanto, são os pobres da terra. No entanto, são as pessoas que mais podem nos ajudar a trabalhar para a remissão mesmo, para nos unir a toda a natureza, na esperança para o bem viver. Se nós lutarmos, se fizermos, a minha proposta agora é para que a gente se una, as diferentes igrejas cristãs, não cristãs, para trabalhar pela esperança para o bem viver dos territórios indígenas. Essa é a ação concreta que eu proponho hoje.
E pergunto para cada um que aqui está: e nós? Que caminho a gente percorre para viver a esperança? Até que ponto a esperança brota em nós, transborda de nós? O que a gente tem feito para transformar o nosso mundo? Quando estiver muito difícil, vamos olhar nos olhos de Jesus, que gritou, né, na sinagoga de Nazaré: este é o ano da graça, ele acaba de chegar. Acaba de chegar. Então temos razão para esperar. No ressuscitado, no espírito do ressuscitado, nós temos razão para esperar. Ali deve residir a nossa esperança. Muito obrigada a todos, e deixo vocês com Lúcia, com a nossa oração final, e a não ser que haja alguma questão que possam colocar aí no chat, por favor. Alguém tem alguma questão que gostaria de dizer ou de escrever? Ok? Obrigada e deixo vocês com Lúcia. Obrigada, Se Tânia. alguém quiser. Obrigada, Tânia, pela sua exposição tão esclarecedora e, ao mesmo tempo, tão calma, né? Apesar dos problemas técnicos que nós tivemos. E, nesse momento de oração final, eu não vou mudar muito o que eu já havia planejado, não, tá? Eu fiz uma proposta de oração embasada nas conquistas mais almejadas por todos nós, cristãos, e por todos aqueles que professam uma fé que visa o bem comum da humanidade. O coração humano se expande ardorosamente e alimenta a esperança nestas direções: que seja encontrada a cura para o câncer, que seja varrida da face da terra toda discriminação, toda intolerância, que as nações em guerra conheçam o fim da beligerância, que todos os pobres tenham condições dignas de sobrevivência, que o salário do operário seja mais justo, que haja emprego para quem deseja trabalhar, que seja concedida liberdade lá onde há opressão, que a vida democrática dos povos não seja manipulada por aqueles que governam, que cesse de vez toda a corrupção, que haja escola para todas as crianças e para todos os jovens, para que os jovens tenham mais perspectivas de futuro. Que nas famílias reine a concórdia, o respeito, o diálogo. Que diminuam a prostituição, as drogas e todas as formas de exploração. Que o meio ambiente seja a moradia da humanidade, respeitada e amada. Que saibamos derrubar muros e construir pontes. Que o homem que foi à Lua e planeja conquistar o universo saiba entrar em si mesmo
e alcançar equilíbrio, paz e alegria. Esses desejos não são apenas nossos, mas de todos os cristãos nas suas diversas denominações e nas diferentes expressões de fé espalhadas pelo mundo inteiro. Neste ano em que celebramos o Jubileu da Esperança, que nós saibamos conjugar o verbo esperançar nos mais diferentes modos de orar e celebrar. Que busquemos superar nossas diferenças e unirmos-nos no que temos em comum, a esperança que não decepciona, e fazer um mundo mais fraterno, com mais justiça social, sempre orando juntos pela paz e convivência harmônica entre os povos. E que o Espírito Santo nos ilumine nessa direção e nos cumule da esperança que não decepciona e nos leve a agir segundo os ensinamentos do Evangelho. Nessa perspectiva de alcançar a paz mundial, de alcançar igualdade para todos, eu termino aqui a minha participação e gostaria de convidar a todos para orarem comigo pela iluminação do Espírito Santo, para todos nós, para que nós busquemos, como leigos e leigas, como parte de uma comunidade eclesial, orar pela união dos cristãos e por mais tolerância, por mais convivência e diálogo interreligioso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amaury, você como diácono poderia pedir a bênção para todos nós? Amaury? Desculpa, gente querida, com muita alegria a gente agradece a professora Tânia. Eu estou aqui dividindo o tempo, resolvendo os pepinos de casa, mas estou ouvindo a palestra com muita, né, alegria, formação bacaníssimo. Acho que a gente tem muito que aprender, vai ficar gravado, vai ser disponibilizado nos canais nossos dessa formação. Agradecer muito Fátima e Lúcia pelo momento de mística, espiritualidade, por aqueles e aquelas que fizeram esforço de estar conosco hoje também, né? E fazer um convite para a turma de Belo Horizonte, anotem nas suas agendas, para a turma de Belo Horizonte, em breve, né, dia 19 de julho, às 14 às 16 horas, na Praça 7, Centrão de Belo Horizonte, na número 314, né, da Praça 7, onde está o espaço cultural Educafro, né, dos frades franciscanos. Nós vamos ter o terceiro encontro arquidiocesano de ecumenismo, formação para as nossas paróquias, nossas comunidades de fé. Vai ser um momento de encontro, de formação, de informação, de oração. Então, fica aí para casa, anotem nas suas agendas. O Eduardo Linhares está aqui, grande companheiro nosso de caminhada, né, lá da Diocese de Barra, né, sempre erro o nome, Eduardo, me perdoe, mas é do Rio de Janeiro. Pode falar, irmão. Barra do Piraí, Volta Redonda. Isso, nós vivenciamos o bonito caminho do sudestão ecumênico, né, ouvindo e conhecendo um pouco a realidade do ecumenismo do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. No próximo semestre nós vamos fazer esse caminho, né, de forma a refletir sobre a presença interreligiosa desses estados. E vamos ter outras agendas que nós vamos estar divulgando, tanto da nossa comissão do Leste 2, e hoje, com muita alegria, essa bonita formação da professora Tânia,
uma das nossas assessoras teológicas, junto com o professor Edivar, né? E vamos continuar tendo formações no segundo semestre. Vamos, né, trabalhar para realizar o nosso encontro presencial das dioceses, né, do Leste 2, né, Minas Gerais, em breve. Estamos negociando com o regional, questão dos recursos financeiros, do local. A data está prevista no calendário, mas ainda não está certa a questão dos recursos. E vamos continuar com a professora Tânia e o professor Edivar a formação, aprofundando essas reflexões, né, sobre a importância de algo tão transversal, né, na nossa caminhada de fé cristã, de fé católica, que é o diálogo ecumênico e interreligioso, e que o próprio Papa Leão XIV também, né, reforça, né, para nós a importância de estarmos abertos ao diálogo, até pela urgência do nosso mundo, né, do cuidado da casa comum e de construir a paz. Professora, até mais uma vez, obrigado. Obrigado, Lúcia. Né, obrigado a todos da Comissão de Ecumenismo do Leste 2 aqui presentes. Obrigado por vocês que vieram de outras dioceses do regional ou até de fora de outros regionais. Gratidão imensa. Gratidão, Guilherme, pela ajuda técnica e também. E assim, né, já constando a nossa reflexão, né, é justificada a presença do nosso querido, né, referencial Dom Cláudio, não pôde estar conosco por compromisso na diocese, né, pedir a Deus que nos abençoe no final dessa noite, depois da bonita oração final, né, esse Deus de imensa misericórdia, que nos une na diversidade, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, um beijo no coração. Amanhã Nós já podemos abrir as câmeras, dessa Amaury, para live tirar muito uma bacana. foto? Isto, abrimos para foto, Antes gente. de sair, por favor. Abrir as câmeras, quem puder, para a gente tirar uma foto bonita. Adailde, Fátima, Ivanete, não sei se conseguem abrir a câmera. Só um minuto. 1, 2, vamos lá? Muito bem, obrigado, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu Boa peço noite, Deus abençoe. desculpas, Com Deus, gente. Obrigado, professora Tânia. Abraço, gente querida. eu peço desculpas que estou deitada porque estou operada. Tranquila, Daí. Deus abençoe. Melhoras. Obrigada. Abraços, até a próxima. Tchau. Obrigada, doutora. Obrigada. Padre Lário quer falar? Levantou a mão aí, pode dizer. O microfone dele está Tchau. fechado. Não, acho que ele estava dando era tchau. Tá. Sim. Gratidão a todos, viu, gente? Tânia, um grande abraço. Você sempre Prazer imenso. muito feliz nas suas colocações. Beijo no Obrigada. coração. Tchau. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.